Olá, aqui é o Fernando Vide, iniciando mais uma gravação de mensagens do staff, a equipe espiritual. A galera dos bastidores que está sempre aí nos orientando, passando informação boa, de valor, trazendo ensinamento, mensagens que a gente precisa receber, às vezes como orientação, para trilharmos melhor a nossa jornada. Vamos ver qual é a mensagem que chega hoje. Aqui está me vindo um ensinamento, tá? É como se viesse o professor lá na frente da sala e falasse assim: papel e caneta na mão, ditado, anotem aí. Como é que se diz? Peraí, professor, repete que eu estava conversando e não ouvi, né? Então, assim, por vezes a gente tem que ficar repetindo os ditados para que o ser humano escute, ouça, entenda, aprenda, internalize. E por mais que a gente fale, e o ser humano fala assim: entendi. Aí, na hora de praticar, que vai colocar à prova o ensinamento, ele realmente não coloca em prática aquilo e o staff falando, né? E nós temos que ir lá e falar: tá, anota de novo. Com toda a paciência do mundo. Por quê? Porque nós já estivemos na pele de vocês. Nós já estivemos aí. E agora nós estamos aqui e depois tem todo um processo, né, de inversão de papéis, onde a gente vai precisar do apoio de vocês, e aqueles que estiverem prontos, aptos a executarem esse papel, vão nos orientar também, né? E vocês vão ver a importância do aprendizado da paciência para poderem ser orientadores, guias, professores, mestres, enfim, já que os alunos, especialmente falando dos alunos encarnados, né, tendem a incidir nos mesmos erros, nos mesmos equívocos, a tropeçar nas mesmas pedras, e a gente vai e fala e repete, vai e fala e repete, vai e fala e repete. E chega uma hora que a gente diz assim, nos viramos, né, para o mais alto que nós e falamos assim: querido mestre, ou seja, nós também temos dentro de uma hierarquia os nossos mestres. Querido mestre, eu já não sei mais o que fazer para a minha pupila, o meu pupilo me ouvir. O que posso fazer diante dessa situação? E o mestre, que é o nosso professor, com toda a amorosidade, chega para nós e fala assim: paciência, seja ouvido, seja ombro, porque às vezes o encarnado só quer reclamar, o encarnado só quer errar, é o que ele quer fazer. Então seja paciente e deixe ele fazer, porque é o livre-arbítrio dele. Você não vai conseguir modificar a ação do encarnado porque você quer vê-lo bem. Ele também quer ficar bem, mas não tem a compreensão do todo, assim como por vezes nós podemos ter diante de um panorama maior que conseguimos enxergar daqui do, entre aspas, alto. Então seja paciente com ele ou com ela, enfim, né? Aí nós falamos gratidão, mestre. Daqui também treinamos a paciência, saibam disso. Muito, muito, muito. Só que é claro, o nosso nível de tolerância é muito diferente do nível de tolerância humano. Por quê? Aqui nós nos despojamos das nossas vestes astrais. Quando nós precisamos interagir mais proximamente do humano, nós forjamos uma veste astral, nos aproximamos, nos comunicamos, em alguns casos envolve o processo de incorporação quando é necessário, dentro do momento específico para isso, mas não havendo a necessidade de manipularmos e alterarmos, né, criarmos as vestes astrais com essa matéria mais densa, para nós é muito mais confortável e melhor interagir diretamente no corpo mental do indivíduo, do ser humano. Então, mente com mente, a gente vai passando as informações ali. Quando necessário, a gente se veste de uma veste astral, então nós vamos interagir. Não tem problema nenhum também, faz parte da nossa atribuição. Nós só estamos dizendo que, sendo possível evitar, para nós é melhor e mais confortável interagir mentalmente, porque é esse o plano em que nos encontramos, é um plano mental. Tá? Agora, quando necessário, nós criamos as nossas vestes astrais para poder interagir no astral. Se nós ainda não nos despojamos das nossas vestes astrais, em razão de termos estado encarnados antes, então nós temos um período em que nós passamos no astral para depois se despojar dessa veste e permanecermos numa região ainda mais sutil, mais sublime. Então sabe que da onde nós estamos nos comunicando agora com vocês é do plano mental, nós não estamos no astral. Então é uma comunicação que chega aqui, ó, na mente, não tem incorporação, está vindo por intuição. Tá? Então assim, existem aqueles que quanto mais treinam, quanto mais intuem, quanto mais praticam,
com maior facilidade nos ouvem, e existem aqueles que estão no processo para isso acontecer. Então, as pessoas que treinam, por exemplo, psicografia, elas estão treinando esse processo que vem do mental, mas em muitos casos do astral. Então, quem canaliza mensagens de sofredores, os sofredores estão no astral. Quem canaliza mensagens espirituais, né, de uma hierarquia mais elevada, essa hierarquia vai estar no mental, ou, né, nesse nível mais sutil que interage diretamente mental com mental, a não ser que tenha havido a necessidade de criar uma veste astral para aquela comunicação ocorrer dentro da finalidade e contexto específicos. Então, assim, treinem, se vocês quiserem nos ouvir, treinem mais, treinem, porque vai facilitar a jornada de vocês nos ouvirem mais e mais nitidamente, para que a gente consiga orientar melhor, e vai facilitar o nosso trabalho de orientação também. Ou seja, vai ajudar todo mundo. O desenvolvimento espiritual de vocês e o desenvolvimento intuitivo, ousamos dizer, ele é fundamental, desde que o ser humano esteja pronto para compreender isso, aceitar isso e avançar, evoluir e praticar isso. Então, por que nós incentivamos as pessoas a trabalharem seus processos psíquicos e sutis? Para facilitar a própria encarnação dela. Seja o processo mediúnico ou intuitivo, é inerente a todo ser humano. Todo ser humano é um médium em potencial, todo ser humano é intuitivo, todo ser humano é sensitivo. Porém, o organismo humano ou a constituição sutil do ser humano é condicionada com base naquilo que ele pratica mais. Pessoas que são muito voltadas à matéria, às questões do mundo físico, condicionam o corpo físico, vital, astral, mental, às atividades do mundo físico, não as treinando ou não treinando esses níveis sutis para interações sutis. Com isso, elas ficam embotadas temporariamente. Mas, se você consegue exercer um equilíbrio ao dar atenção para as questões materiais e ao mesmo tempo para as questões sutis e espirituais, então você vai conseguir intuir, captar as informações, praticar, trabalhar. E quanto mais pratique, quanto mais trabalhe, quanto mais atividades para o desenvolvimento da sua condição psíquica melhor, porque mais facilmente você consegue ouvir e com uma nitidez maior, né? Para então você aplicar no mundo físico com base nas orientações que você recebe para viver a vida no mundo físico de uma forma melhor. E dizem assim, engana-se, e aqui nós não estamos tomando partido de religião X, Y, Z, de filosofias ou doutrinas. Aqui nós estamos falando de uma espiritualidade livre, tá? Livre de restrições, mas coerente com os ensinamentos divinos, com as leis divinas e universais e a lei da evolução e do livre-arbítrio. Isso é fundamental. As religiões, doutrinas, filosofias existem para, dentro do religare da religião, conectar o ser humano e levá-lo em direção aos céus. O que acontece é que o ser humano deturpa muito aquilo que quer colocar como norma e regra, que em alguns casos acaba distanciando muito mais o ser humano do divino do que aproximando. E nós não estamos aqui com esse intuito. Então, a nossa orientação sempre é de estímulo à pessoa a se desenvolver, sim, intuitivamente, mediunicamente, com segurança, num local onde ela possa fazer isso, aprendendo a caridade, aprendendo o amor, aprendendo o respeito, respeitar a si, ao outro, a todos, respeitar o livre-arbítrio, as leis divinas, o respeito à vida, que está em todos os níveis, né? Desde o do micro até o macro, e respeito a si, né? Mas estimulamos ao desenvolvimento. Por quê? Quanto mais a pessoa se desenvolve, quanto mais a pessoa se aprimora, quanto mais a pessoa estuda sobre espiritualidade, se desenvolve e desenvolve suas capacidades psíquicas, mais fácil ela vai conseguir dar passos adiante na própria evolução. Por quê? Nos ouvindo mais, a gente vai conseguir apontar mais onde ela está equivocada, onde ela está errando e como ela pode melhorar. Porém, não é fácil para nós também. Por quê? Infelizmente, existe muito ruído nas comunicações sutis hoje. Apesar de estimularmos ao desenvolvimento, nós temos também que alertarmos, advertirmos, porque ainda existe
um astral muito denso, muito pesado na humanidade, que em geral chama mais atenção, grita mais alto, por assim dizer, né? Dentro daquilo que quer comunicar com o ser humano que está encarnado. Então as comunicações astrais são muito intensas ainda, ocorrem muito, né? Ou seja, o ser humano encarnado com os desencarnados a nível astral, especialmente falando de entidades sofredoras e obsessoras, mal intencionadas, portanto, estas últimas que se utilizam ainda de recursos para fazer de conta que são guias e mentores espirituais e orientar os seres humanos. Orientar, entre aspas. Utilizam até de recursos tecnológicos para poderem acoplar no corpo mental, no corpo astral do ser humano e enviar sinais como que se fossem orientações de guias chegando ali. Esses recursos, eles são, assim, muito utilizados na humanidade. E existem várias técnicas de remoção, vários tipos de tratamentos que são feitos para a retirada, a desmaterialização disso. E não vamos entrar nesses detalhes. O que nós estamos querendo dizer é, fundamental sempre é o ser humano ter um nível de desenvolvimento cada vez maior que o permita se desenvolver e acelerar o seu processo evolutivo também, quando possível. Porém, ao mesmo tempo, existe uma necessidade de cautela muito grande porque os engodos, eles aumentam na mesma proporção. Então, se você quer se desenvolver psiquicamente, mediunicamente, saiba que tem o total apoio do plano espiritual maior. Ao mesmo tempo que o plano espiritual maior adverte, fala assim, quer se desenvolver? Se desenvolva, porque vai ser muito bom. Mas, ao mesmo tempo, estude, compreenda os engodos todos para você, na medida do possível, saber identificar e driblar isso, contornar isso, identificar para não cair, né, nos engodos. E esperamos do fundo do nosso coração que vocês entendam essa mensagem que é muito importante, que nós estamos trazendo para vocês. É uma mensagem que ela é muito difundida no meio espiritualista, mas por vezes pouco compreendida, porque algumas pessoas não entendem ou não aceitam essa realidade. E é uma realidade, existe. E tem pessoas que falam, imagina, isso daí é bobagem, não existe essas coisas. E existe. E quem já atua na área espiritual, trabalhando com técnicas, que tem a visão astral, que tem a visão sutil e já enxergaram, veem e podem comprovar, podem chegar e dizer assim, olha, assim, eu acredito porque eu já vi. Se existem ainda pessoas que não veem, que possam, de repente, um dia ter essa oportunidade de ver, mas não tendo, que possam acreditar em nós e aceitar a nossa ajuda. E essa mensagem que vem do staff hoje. Forte também, né? É sequência de mensagens intensas, fortes aqui no canal. Gratidão à equipe espiritual, gratidão ao staff, que está sempre aí dando todo esse apoio para nós e reforçando informações muito importantes. Então, se você acompanha o canal, sabe, né, que a gente tem um compromisso muito grande aqui com a verdade, com a evolução, com o conhecimento, com a amorosidade também. E se as mensagens estão sendo transmitidas de uma maneira a tocar e a sensibilizar a todos nós, né? Para a gente não se contentar com o que a gente tem ou sabe hoje, mas que a gente dê passos adiante para evoluir e para assim, nos desafiar ao aprimoramento. Então, por que não, né? Então, sigamos nessa jornada de evolução contínua. E assim é. Gratidão a você que acompanhou até aqui. Se você gostou da mensagem, deixe seu curtir, deixe seu comentário em relação às suas experiências, a sua compreensão sobre a realidade sutil. Vai ser ótimo ter, né, a sua troca, assim, essa partilha toda aqui no canal, tá? E compartilhe, caso você sinta no coração, com as pessoas que você acredita que podem se beneficiar. Agradeço mais uma vez. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, convido a se inscrever e deixo um super beijo, um grande abraço e uma excelente vida para todos nós. Vamos viver, gente. Sigamos. Até mais.